Shalom aos alunos do curso Inteligência Emocional por Princípios, módulo Iniciantes, a Escola por Princípios do Brasil, como forma de bonificação, e até mesmo isso já estava agregado a todos que se inscreveram no curso, o formulário de análise de competências emocionais e seus indicadores. Esse formulário ele existe para que você possa ter um entendimento do quanto emocionalmente você é competente, assim como nós aprendemos na aula. Então, você que é aluno, pegue seu formulário para a gente poder fazer uma revisão das competências e até mesmo melhorar o preenchimento desse formulário. Como vocês podem perceber aqui no telão, nós temos a coluna das competências, a coluna dos indicadores e a coluna da numeração de 1 a 10, onde cada uma delas serão explicadas, né? Então, para vocês poderem se situar, nós vamos começar com a questão conceitual. A coluna de competências, que são 8 competências, será explicada uma a uma. Também a coluna de indicadores e logo depois a coluna numérica. Só lembrando algo que você precisa ter como entendimento é que tem prazo de entrega desse formulário logo depois que finaliza o curso. Então vamos lá. A primeira competência que nós aprendemos no curso, que é aprender a se emocionar, nós temos como entendimento que como é que uma pessoa ela aprende a se emocionar, como uma emoção ela é aprendida. E nós entendemos pelo curso que são de 3 formas. Uma de forma genética, que é uma questão hereditária, a segunda no processo de formação ainda intrauterina e a terceira o pós-parto até o dia de hoje, onde nós aprendemos todas essas questões de aprendizado emocional. Porém, como é que nós vamos medir e vincular isso à competência, aos indicadores e à numeração? Então, no seu formulário, lá embaixo, tem os conceitos de cada um desses indicadores, que são em número de 5, e quando nós passamos a descrever esses indicadores, fica mais fácil de nós podermos preencher. Sabendo o seguinte, que você vai estar na coluna competência e vai escolher, ou na verdade você vai estar analisando a competência e escolhendo qual indicador, pelo seu entendimento, muito se parece com você. Então vamos lá. Esses indicadores, por exemplo, o vulnerável aponta para possíveis níveis de obstáculos pessoais nas suas emoções. O que significa isso, ser vulnerável? É que você realmente assume que não tem domínio próprio sobre determinada emoção que te dá desconforto. E aí, no preenchimento, você já sabe que seu indicador é vulnerável. A questão do emergente, né, aponta para o desenvolvimento de habilidades e conhecimento emocional em construção, ou seja, você, pelo aprendizado que você recebeu no curso, você no mínimo já é emergente, que você já tem um nível de entendimento vinculado à questão emocional com os princípios bíblicos. O apto aponta para a sua já aptidão em gerir as suas emoções, sabendo o seguinte, que essa questão de gerir emoções, como nós vivemos por princípio, nós sabemos que isso é competência máxima do Espírito Santo. Então, a aptidão de um ser humano ser competente nas emoções provém do Espírito Santo e da palavra do Eterno. O próximo indicador é funcional, significa que você pode operar a funcionalidade nessa competência que você está apontando no seu formulário. E por último, o perito aponta para a capacidade plena em gerir e dar destino para as suas emoções. É algo mais vinculado de quando a pessoa está com grande intensidade de intimidade com o próprio Eterno, as coisas começam a funcionar melhor na vida desse indivíduo. Então, eu sei que é muito rápido essa explicação, mas pelo menos lhe dará um entendimento. Então, essa questão do aprender-se a se emocionar, né, como exemplo que nós estamos colocando, nós temos que ter a consciência e a sinceridade de compreender se nós somos vulneráveis, emergentes, aptos, funcionais, né, e perito. E quando nós, com essa sinceridade e verdade, a partir dessa competência,
escolhemos um desses indicadores onde se adequa mais à minha realidade, quando nós vamos pontuar de 1 a 10, nós podemos entender que esse de 1 a 10 o 1 é menos intenso, o 10 é o mais intenso. E aí tem a questão da escala. Então eu acredito que está sendo importante essa explicação logo inicial. Por quê? Porque quando nós compreendemos, entendemos a questão da competência emocional e seus indicadores, isso nos ajuda muito, até mesmo que a Escola por Princípios do Brasil, a todos quantos enviarem dentro do prazo, estará devolvendo de forma analítica, que haverão alguns resumos e algumas indicações de como ser competente emocionalmente naquela área. Então, só como resumo do aprender a emocionar, a gente entende o seguinte, que a própria recomendação da palavra no livro de Mateus 11:29 é Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, aprende-se as questões das emoções, como todas as questões da vida, com o próprio Jesus. O indicador número 2, que é identificar padrões emocionais, significa que nós temos que observar, sim, o nosso comportamento, que vem dos nossos sentimentos e que é gerado pelas nossas emoções, e o quanto de raciocínio e pensamento, por princípios ou não, nós estamos vivendo. E isso nos ajuda a identificar as nossas emoções, e nós colocamos dentro do quesito dos indicadores, não é? O terceiro indicador é medir as consequências, que realmente está muito mais ligado em eu entender até que ponto o que eu estou no sentido emocional realizando, interpretando, traduzindo isso para sentimento e comportamento, o quanto isso afeta a mim e as pessoas, e acima de tudo o quanto afetará a Deus. Então esse item competência, essa competência de medir, significa exatamente isso. O quarto é caminhar sobre as emoções, e que tem a ver muito diretamente com o domínio próprio. O domínio próprio é que faz com que qualquer indivíduo ele tenha as suas emoções como sendo um indicador que ele tem domínio sobre isso, pelo Espírito do Eterno. A quinta competência é motivar-se a si mesmo. E como nós vivemos por princípio, declaradamente nós entendemos que quem nos motiva é o Senhor e sua palavra. Autoafirmações, mesmo a academia utilizando, ela não é suficientemente capaz de tornar perene o processo emocional. Por isso que a competência motivar-se a si mesmo depende exclusivamente de nós estarmos ligados com o Espírito do Eterno. A sexta competência, que é obter visão de esperança a nível emocional, significa que nós precisamos ter a visão do Eterno em nós, para que nós possamos até dar um destino, um futuro de esperança às nossas emoções. Tipo, a pergunta é, como emocionalmente eu serei quando idoso, por exemplo? Isso pode ser determinado exatamente nesse entendimento em como obter essa visão de esperança. A sétima competência é construir empatia. E daquilo que nós aprendemos sobre empatia, nós sabemos que não é simplesmente estar no lugar do outro. Estamos fortalecidos no Senhor, a fim de que o enfraquecido esteja em nós, para que nós possamos devolvê-lo realmente de forma melhorada, não somente das emoções, mas em todas as áreas. E a última competência é buscar sentido emocional nobre. Às vezes as pessoas, elas não têm sentido na vida. Então, o estado emocional por princípios, não é, que nós aprendemos no curso Inteligência Emocional por Princípios, nos ajuda a ter sentido emocional. Todas as emoções têm um sentido, porque ela destina-se a ser um sentimento e depois um comportamento. Então, nesse breve relato, eu acredito que tenha sido de muito valor. Você pode rever várias vezes tanto a aula, que tem também prazo para assistir, como esse vídeo. Então não perca o prazo, não é? Veja as competências, escolha o indicador que mais se adequa a você, pontue de 1 a 10 e que você possa ter êxito em tudo quanto você fizer. Então, nós aguardamos você no próximo nível e que o Eterno abençoe a cada um de vocês. A Escola por Princípios agradece e que você continue debaixo da bênção do Senhor. Shalom, shalom.